enorme estar aqui na Escola Técnica de Braslândia. E a gente está hoje aqui na segunda roda do 4º Festival Horizonte de Histórias, que é uma realização do Grupo Paepalantos, em parceria com a Regional de Ensino de Braslândia, e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, um fundo de extrema importância para manter viva a cultura em todos os cantos. Esse festival ele é um festival que está na sua 4ª edição, e a gente está dentro desse festival com atividades formativas como essa, que é uma roda de conversa, com uma oficinas também. Tem uma oficina, inclusive, que está aberta, né? A gente gostaria que tivesse estudantes aqui da Escola Técnica, os cuidadores de idosos, que é na segunda-feira e na terça da próxima semana com a Alessandra Rosco, que é Caixinhas para Guardar o Tempo, vai trabalhar com a memória. A gente tem uma oficina também de leitura de imagem, e a gente tem uma oficina de leitura para bebês e crianças. Estamos tendo durante a semana uma residência artística com a Arley Goulart, que é do Rio de Janeiro, dos tapetes, que vai estar aqui, vai estar apresentando, né, conversando com vocês. E a gente está muito feliz de estar aqui. A gente agradece muito a Alessandra, né, diretora aqui do espaço, que abriu, né, de braços abertos, ela acolheu também, né, a gente está aqui desde o ano passado, em setembro, começando a falar sobre esse festival, e a gente está bastante feliz de estar realizando. Ele está acontecendo, então, de 17 de março, ele vai até 2 de abril, com várias atividades. 24 contadores de histórias foram selecionados via edital, vão estar apresentando. Amanhã de manhã a gente tem na EPNB aqui de Braslândia, na sexta-feira de manhã, também lá no SEM. Então, assim, vocês estão aí com o folder e podem seguir. Todas as atividades são gratuitas, abertas ao público em geral. Quem quiser ir fora do seu horário, levando a família, todas as atividades estão abertas e disponíveis. E agora a gente vai abrir essa roda, que é representatividade e protagonismo de pessoas historicamente excluídas, né? A gente tem aqui, que vai fazer a mediação, é o Arley Goulart, dos Tapetes Contadores de Histórias. E eu, inclusive, já vou passar para ele, e ele vai apresentar as outras pessoas para a gente dar início a essa conversa. A gente tem aqui também, né, essa roda ela vai ser filmada, disponibilizada pelo YouTube do canal do Paepalantos. Se vocês quiserem seguir também, @Paepalantos, @festivalhorizontedhistorias.com, né, com toda a programação para ter acesso depois também às fotos, ver novamente essa roda. E a gente dispõe aqui de audiodescrição e gostaria de saber se alguém tem essa necessidade. Se temos aqui algum estudante que tem uma deficiência visual e gostaria de ter esse serviço. Tem? Tá, não temos no momento, mas a gente tem disponível então esse serviço. Tá? A gente agradece a presença de todos, de todas, e vamos abrir então a nossa segunda roda agora com o Arley. No final, vocês vão conversar também, tá, gente? É uma roda de conversa, então eles vão apresentar e depois a gente abre o debate para que as pessoas possam conversar. Obrigada. Gente, boa noite para todo mundo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Festival Horizonte de Histórias, 4ª edição, promovido pelo grupo Paepalantos. Eu me chamo Warley, é com W, com Y, Warley. Eu sou um branco miscigenado, descendentes de árabe com tupinambá, nascido em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Eu tenho um bigode, meu bigode é preto, mas está ficando grisalho. Eu tenho um cabelo liso, que também está ficando grisalho. Eu tenho 1,60 m, então se você olha de cima, você vê que eu tenho uma coroinha aqui que está ficando bem diferente. Eu estou usando uma blusa branca com pequenos olhos. Estou usando uma bermuda, caqui, e estou usando uma sandália preta. Eu vou aqui abrir, mediar e escutar, principalmente, alguns convidados dessa mesa que se chama Representatividade e Protagonismo de Pessoas Historicamente Excluídas em Espaços Culturais. Essa finalização também do nome, também da nossa mesa, também é bastante importante, em espaços culturais.
Um outro contexto que eu acho importante também colocar é de por que eu estou aqui hoje mediando essa mesa. Eu sou uma pessoa LGBT, QIAPN+, e eu faço parte de um grupo e coordeno esse grupo que se chama os Tapetes Contadores de Histórias. Estamos 27 anos juntos, somos 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 2 são negros, 2 são imigrantes indígenas peruanos, o Edson e a Rossana, e 4 LGBTs. E a gente está há 27 anos juntos, contando histórias, e nessa lida também dessa ocupação desses espaços culturais, e como é que a gente abre esse campo de trabalho de todas as maneiras. Né? Por isso mesmo que eu fui chamado para estar aqui, nesse tempo todo, nessas 3 décadas, estar junto com o meu grupo, nessa resposta, nesse diálogo com esses centros culturais. E agora, para apresentar aqui os meus companheiros de escuta, eu vou ler os currículos deles, tá? A gente está aqui do lado, Camudão Wapichana. Aqui desse lado, Jonathan Andrade. E ali, o Lucas Sacramento. Uma coisa importante também para a gente colocar é que a nossa representatividade feminina, que é a Renata Rezende, ela estaria aqui hoje. Mas, realmente, ela teve que se ausentar, fazer uma cirurgia, e por isso ela chamou, né, o seu parceiro, o Lucas Sacramento, para estar aqui hoje. Então, de certa forma, a gente, infelizmente, não pôde estar também com essa representatividade feminina aqui, tá no palco, porque ela hoje, né, não pôde realmente comparecer. Tá? Eu vou, então, ler aqui um pouquinho com o meu óculos, claro. Aqui do meu lado esquerdo, Camudão Wapichana, filho do sol, nasceu em Boa Vista, Roraima, pertence ao povo Wapichana. Desde 2007, reside no Distrito Federal. Escritor, contador de histórias e educador socioambiental popular, além de ser permacultor. Atualmente ocupa a posição de diretor técnico da Associação Santuário Ecológico Professor Jaci Guimarães, Associação Reserva Cachoeirinha, membro da Associação Cultural Manuru Paunari. Além de ser servidor da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Publicou 7 livros, todas as obras valorizam a língua materna, traduzidas para Wapichana. Ativista socioambiental, defensor da cultura medicinal tradicional, Camu se dedica à formação continuada no ambiente escolar, abordando temas culturais, indígenas e ambientais nas salas de aula, ressaltando a importância da literatura indígena. Inclusive, eu, Warley, já li há algum tempo um livro do Camus, que ganhou o prêmio em 2017, o Prêmio Tamoios, da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, e se chama O Sopro de Vida. Um Sopro de Vida. Uma maravilha, esse livro. Inclusive, ele está com outros livros dele publicados ali, à disposição, ali na mesa, ali na frente. Tá certo? Do meu lado direito aqui, próximo, Jonathan Andrade. Jonathan é um artista não binário, multilinguagem. Escritor, ator, diretor, dramaturgo, cenógrafo, figurinista e bacharel em artes cênicas pela Universidade de Brasília. É integrante e fundador do grupo Sutil Ato, coletivo de teatro que atua há 19 anos. Em sua trajetória artística, assinou a direção de 34 espetáculos, recebendo prêmios com dramaturgia, cenografia e espetáculos. Atuou como professor e coordenador da Faculdade Dulcina de Moraes entre 2009 e 2013. Integrou o Aesthesis. Isso. Aesthesis. Coletivo multilinguagem a partir de encontros de cocriação e experimentação híbrida de linguagens. Atualmente é também estudante de psicologia. E ali, mais adiante, nosso amigo Lucas Sacramento, teatrólogo, docente da Universidade Federal do Oeste da Bahia, graduado em Teatro Licenciatura pela Universidade Federal de São João del Rei, em 2015, especializado em Língua Brasileira de Sinais e Educação Especial na Faculdade Eficaz do Paraná, em 2016. Mestre em Estudos da Tradução na Universidade de Brasília, doutor em Literatura na Universidade de Brasília. Foi bolsista na área institucional do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência de 2013. Tem experiência nas áreas de educação de surdos,
letras, literatura, cultura e artes, com ênfase em teatro, dança e língua brasileira de sinais, atuando principalmente nos seguintes temas: categorias do teatro surdo, língua brasileira de sinais, literatura surda, tradução de libras, cultura surda e visual, educação especial com enfoque de surdez, demais assuntos relacionados com a educação de surdos, e atua também com ensino e formação em outras instituições. Por favor, eu peço aplausos para esses meus amigos. Muito obrigado. Gente, então, eu vou fazer uma pergunta só, porque eu acho que cada um vai poder desfiar muito bem sobre essa pergunta. Nos últimos tempos, tem havido, evidentemente, uma abertura para pessoas historicamente excluídas em centros culturais. Em várias linhas, como literatura, como cinema, como teatro, várias linhas artísticas que estão abrindo caminhos para determinados segmentos, determinados grupos que antes realmente não tinham espaço de entrada nessas localidades. O que eu pergunto para os meus amigos aqui é assim: primeiramente, como que vocês veem o que aconteceu, o que vocês sentem, o que aconteceu até hoje, até agora, até esse momento que vocês estão aqui, diante, evidentemente, da trajetória de vocês. E, claro, o que vocês vislumbram que pode vir a ser. Tá bom? Eu começo, então, a pergunta aqui para o meu amigo Kamu Dan Wapchana, por favor. Pronto, estão me ouvindo? Pronto. Boa noite. Boa noite, meus amigos aqui também presentes. Antes de mais nada, antes de começar qualquer palavra, quero dirigir a vocês, nós, povos indígenas, e no ambiente em que nós encontramos, pelo fato de que realmente a gente não aparece muito, você não vê indígena andando pela rua aí, né? Aqui na plateia tem algum indígena? Levanta a mão aí para ver se tem algum parente aí. Não tem nenhum parente, né? Mas tem descendentes de parentes aí, indígenas, né? Beleza, 2. Antes das minhas falas, eu gosto de fazer uma saudação aos meus ancestrais. De praxe, nós que participamos, inclusive para a gente dar essa visibilidade, não só ao nosso povo, mas também aos que já nos antecederam nessa luta. Vocês sabem que estar presente aqui é porque muita gente teve que doar a sua vida para eu estar aqui, né, nesse momento com vocês. Então, o fato de eu saudar os meus ancestrais é como se fosse uma obrigação. É como se fosse impossível não deixar que eles apareçam, que eles estejam representados na minha pessoa. Por isso, eu gostaria de fazer essa saudação. Tá bom? Com a sua licença. Kami quietan wadar kami quietan wadar
Bom, a gente sabe que, historicamente, os povos indígenas, eles foram invisibilizados. Inclusive, desconstruir a sua história é uma maneira de eles terem entrado no nosso território. Aqui mesmo, nesse território, a gente passou por um processo muito complicado de dizer que não existiam indígenas no DF. Né? Pois então, aqui também é território indígena. Todo o Brasil é território indígena. Não tem um lugar que você não olhe e que não tenha a presença dos povos originários. E nesse meio artístico, que aonde a cultura dos povos originários assim é rica, riquíssima, de todos os lados que você pode imaginar, um país gigante como o Brasil, com mais de 300 povos, 274 línguas, né? Podia perguntar para vocês se alguém sabe alguma língua aqui indígena. Só para saber, tem alguém que sabe uma língua indígena aqui? Que fala? Nenhuma. 274 línguas no Brasil e a gente não sabe uma sequer. Nas escolas não é colocado. A única que vocês podem ver mais ou menos é o tupi, que vocês inclusive sabem as palavras, algumas palavras de tupi, com certeza, mas não sabem, né, o significado ali, às vezes, que está falando. Então, já começa por aí. Um país que ele não foi descoberto, foi invadido, que tem a sua cultura viva e não tem uma valorização pelas manifestações culturais dos povos indígenas. Quando teve umas lutas aqui no DF, e que apareceram alguns parentes indígenas, parentes é outro indígena. Eu não gosto de falar assim, o índio ninguém fala mais, né? É indígena, povos originários, e eu falo para outro indígena parente. Quando os parentes começaram a aparecer, então os jornais começaram a dizer, esses índios são importados, são do Paraguai, desclassificando novamente a nossa luta. No DF, se eu não me engano, tem vários povos ali, Sobradinho, lá na Asa Norte, lá no Paranoá, que continuam a sua luta, mas nós temos mais de 10 mil povos aqui no DF, todos eles que mantêm a sua cultura, a sua maneira de ver. Nós não somos iguais, temos essa diferença, cada povo tem uma maneira de pensar, a sua maneira, a sua vida. E a gente, às vezes, se confunde no meio de toda essa massa aí, né? Quando, então, a gente chega aqui, em 2007, no Distrito Federal, os meus filhos começaram a não quererem ser indígenas. Eles queriam ser japonês, porque era parecido com o japonês, olho puxadinho, queriam ser chinês, porque os estrangeiros são muito mais valorizados que nós. Infelizmente, é isso, né? Um estrangeiro é muito valorizado que o seu próprio povo que está aqui. Então, eles eram chamados de japinha, de chinês e tal, e aceitavam. Agora, manifestar a sua cultura, colocar a sua pintura, colocar o seu adorno, colocar o seu cocá. O pessoal, todo mundo acha isso muito exótico. Acha que nós já desaparecemos, nós não estamos mais presentes aqui. E uma forma de que nós achamos para poder mostrar que nós estamos aqui, né? Tivemos um filme aí que ganhou no Oscar, né? Ainda estamos aqui. E a gente está aqui invisível. A nossa cultura, que ela é riquíssima, ela é invisível. Temos muitas coisas para contribuir com o Brasil,
né? Então, é um pouco complicado quando você vem para a cidade, né, trazer a sua arte e as pessoas querem, às vezes, de graça, querem dado, né? Querem o meu cocá, querem o meu colar, querem a minha pulseira, né? E a gente faz essa troca. As mulheres, as crianças, os velhos, as pessoas que fazem arte, e fazem arte que o mundo está perdendo. Não se encontra mais pessoas que fazem manual. Não tem pessoas mais que fazem artesanalmente. Não fazem, porque o mundo está perdendo agora, é tudo industrial, tudo é feito, né, dessa maneira. Então, nós estamos aqui, mantemos a nossa língua, mantemos os nossos respeitos, e aí vem uma coisa muito importante que pode mudar, né, essa situação que nós estamos vivendo hoje, que é a situação de emergência climática, né? O nosso jeito de viver, a nossa maneira de fazer arte, ela pode mudar o mundo. Pode, porque ela está cheio de respeito. Tudo o que a gente faz, tudo o que a gente constrói é com respeito à natureza, aonde nós estamos. Nós praticamos isso a todo momento. Não há uma teoria sem prática. Então, o que a gente faz, o que a gente coloca agora para vocês, que vocês estão me ouvindo, é esse. É uma questão de estar fazendo arte, mas, ao mesmo tempo, essa arte está trazendo você para esse mundo em qual você tem que ter todo o respeito por ele, um respeito pelos rios, pelas matas, pelas montanhas, local, quando você coloca uma pulseira, quando você coloca um cordão, quando você coloca um cocá, quando você canta, você traz a memória dos nossos ancestrais. E é uma coisa que nós, brasileiros, às vezes perdemos. Às vezes deixamos um pouco a memória para trás, né? Olha o que aconteceu, né, há 6 anos atrás. Olha o tamanho, a desconstrução que teve num pouco período de tempo. Então, às vezes, a gente não pode esquecer essas coisas. E nós, há 525 anos atrás, a gente está lembrando vocês que esse território é Potiguara, é Pataxó, é Yanomami, é Uapixana. Há 524 anos, a gente, através do nosso jeito de manter nossas matas, de manter nossos rios, nós estamos dizendo, olha, esse é o nosso território. Então, quando a gente faz arte, a gente também traz essa questão que ela é uma questão que penetra dentro da sua consciência e faz com que você comece a ver esse mundo de outro jeito. Então, o olhar artístico dos povos indígenas traz essa memória e traz essa simbologia forte. A gente nunca pode esquecer o que aconteceu com a gente. Nós não esquecemos o que os povos indígenas sofreram, o genocídio dos povos Yanomamis que está acontecendo nesse momento, dos povos guaranis, do marco temporal que está aí na nossa porta, batendo como um devastador de toda a nossa vida. Então, a arte, se ela não acompanha um momento também de manifestação, de denúncia, se a arte não acompanha esse momento também de choro, a arte não é arte. A arte, sempre que eu percebi nos nossos precursores, dos nossos pajés, nossos tuxauas, ela vem sempre antecedida também dessa força. Então é isso, gente. A minha contribuição para que essa arte ela esteja sempre presente e que a gente realmente
consiga alcançar mais pessoas, mais escolas, seja tenha mais público, seja mais aberto, que a gente consiga atingir aquelas pessoas que ainda não entenderam que sem os nossos territórios não tem mundo. Sem os nossos territórios, sem os territórios indígenas, isso aqui não tem água. Sem os nossos territórios indígenas, sem o nosso jeito de ver o mundo, a gente estaria perdido. Porque é isso que o mundo está. Um caos, com essas mudanças que estão acontecendo, emergenciais, né, no planeta. E eu espero que, como eu sou escritor, eu pensei em começar lá pelos pequenos. Eu falei, olha, nós temos que voltar, está errado. Então temos que educar desde os pequenos. Não ter medo da floresta, não ter medo dos povos indígenas, porque nós fazemos isso de uma maneira livre, de uma maneira simples, mas com todo um respeito, com toda uma ligação com essa Mãe Terra. Caimê Manauano. Camus, eu também estava pensando aqui, né, que nos últimos tempos, principalmente os espaços culturais, os centros culturais, a gente começa a ver, de um tempo para cá, pela primeira vez, um protagonismo assim, de artistas visuais indígenas fazendo exposições de arte, ou seja, ocupando galerias de arte. O desenvolvimento também, ou a abertura também em relação no campo da literatura. Me lembro de, há tempos atrás, principalmente relacionado à infância, a gente tinha o Daniel Munduruku, né, que praticamente... Exatamente. Todo mundo tinha o conhecimento da literatura indígena muito pelo Daniel Munduruku, né? E até em outros lugares nem tinha essa representatividade. A música também assumindo, né, esse lugar, esse papel. Como é que você sente isso? Você sente que nesse campo do mercado cultural, do espaço cultural, como é que você vê essa abertura? O que você acha? A gente está aproveitando esse espaço também, como eu te falei antes, né? Esse espaço ele vem para nós como um espaço aonde a gente pode colocar denunciar todas as mazelas que acontecem com os povos indígenas, principalmente o genocídio. Eu tenho acompanhado a trajetória de muitos parentes, cantores, artistas, como aconteceu com um dos maiores artistas plásticos, Jair Desbel, né, que chegou a estar no auge, né, aí da sua performance, né, em São Paulo, e faleceu, né? Mas, assim, é evidente que a gente, sem um governo que apoia essa cultura, a gente não aparece, em momento nenhum. Né? E é evidente que sem o apoio do Estado, ali também promovendo essa questão, ninguém vai aparecer também. Né? Quanto tempo nós temos aqui de acampamento Terra Livre? ATL. Vocês conhecem a ATL? Acampamento Terra Livre, que acontece na esplanada dos ministérios? Acampamento Terra Livre é um local, um espaço cultural dos povos indígenas que acontece todo o ano. E ele vem através de denúncia. Né? Então, os nossos cantos, a nossa maneira de desenhar, a nossa maneira de colocar, de ilustrar, ela vem carregada sempre primeiro com essa questão de trazer a presença dos povos originários. E isso, sim, realmente, ela tem se mostrado mais presente, porque a gente tem muito em que se apresentar, né? Principalmente porque é uma arte que vem raiz do brasileiro, né? É uma arte que está presente aqui. Nós temos os nossos parentes negros que contribuem, né, com a sua cultura vinda da afro, né? E nós temos as nossas raízes aqui presentes. E ainda elas não, digamos assim,
Tem um escritor que ele sempre brincava com isso, né? Eu estou aquele problema da Covid, né? Ele está esquecendo do nome das pessoas, esqueci o nome dele. Mas ele falava assim: o brasileiro ele ainda não conhece a cultura do Brasil. E realmente ele não conhece a cultura do Brasil. Vive a cultura de fora e não procura ver a nossa cultura. Quando você começar a experimentar o nosso caxiri, como vocês começarem a experimentar a nossa damurida, como começarem a experimentar as frutas que vocês nem chegaram ainda a degustar, vocês vão dizer assim: poxa vida, nos apresentaram a uva, a maçã, mas nunca me apresentaram essa fruta que eu estou comendo aqui. Uhum. Então, as crianças aprendem a conhecer o elefante, ao leão, né, ao tigre, mas não conhecem os nossos bichos aqui, certo? Uhum. Não conhecem. Então, eu acho que isso que nós estamos fazendo, né, e parabéns, né, pelo movimento, o quarto evento, talvez já tenha, desde o início, tenha começado com essa pegada, né, que é trazer para vocês, né, para o público, para as pessoas que gostam mesmo, porque só quem está aqui é que gosta, né? Quem não gosta não estaria aqui presente, né? De arte. Então, a nossa música está presente aqui para vocês. Se vocês forem procurar, em 2007, quando eu comecei a perceber essa questão de escrituras, tinha só 50 escritores indígenas, apenas 50. As obras que eles conheciam eram Daniel Munduruku, Olívio Jecupé, Eliane Potiguara. Hoje nós temos ali uma vastidão de escritores. Eu ainda sou pouco conhecido ainda, né? Mas vamos chegar lá, né? Aos poucos a gente vai chegar lá. Mas acho que é isso mesmo. Eu acho que cada vez mais está sendo valorizado, mas eu acho que pouquinho ainda, tem que ser mais. É verdade. Obrigado. Obrigado, Camu. Gente, vamos passar aqui então agora a palavra para o nosso amigo Jonathan Andrade. Jonathan, acho que para poder introduzir um tema que é comum a nós dois, eu me lembrei de uma coisa, gente. Eu sou bem dos anos 80. E eu lembro que nos anos 80 a gente não tinha CD, nem celular, nem nada, né? A gente ganhava muito disco, vinil. E aí eu lembro que eu ganhei o disco do Flashdance. E era uma época que a moda feminina era usar um blusão e um shortinho de lycra. E claro que meu pai, quando ele saía, eu e minha mãe, a gente fazia a ginástica na sala, eu usava o shortinho de lycra e usava o camisão, e minha mãe também. A gente fazia todas as coreografias do Flashdance, dançava na sala, era um momento de ser bem livre junto com a minha mãe. Mas, quando chegava às 6 horas da tarde, minha mãe falava assim: Warley, tira esse shortinho porque teu pai está chegando. E eu me lembro que desde criança, eu aprendi a entrar e a sair do armário. Eu aprendi a hora de ter que entrar e a hora de ter que sair. A hora de ser livre e a hora de não parecer mais livre. Então, nos últimos tempos, Jonathan, a gente sente que por mais que os gays, né, e LGBTs, eles sempre estiveram presentes na arte, sempre, né? Principalmente no teatro, nas artes visuais, na música. Mas é diferente de um momento em que essa representatividade ela é assumida. E aí nem se fala, por exemplo, em relação às pessoas trans. Né? Então é isso. A mesma pergunta em relação a essa questão dos centros culturais, dos espaços culturais, né? A quantidade de festivais, seja de cinema, de agora LGBT, que a cultura LGBT sempre ficou muito dentro daquele lugar da boate, dentro do show de drag, e agora ele ocupa outros espaços. Ele faz outras programações.
né, em todos os sentidos. Essa é a minha pergunta. Como é que você vê, dentro dessa sua trajetória toda, né, que você tem dentro do teatro, das performances, como você vê o que você sente, o que aconteceu até agora? Primeiro, eu queria agradecer a fala do Camô. Acho que é impossível não ser atravessado pela sua presença, pela importância, pela legitimidade e a urgência de todo esse discurso. Queria agradecer muito ao festival, ao convite de poder estar aqui. É um tema tão complexo, tão sensível, tão difícil, porque ele vai mexer com o processo histórico que a gente está vivendo, com a busca da gente enquanto cidadania, enquanto corpo cidadão, de tentar entender e se entender enquanto processo atual, né, enquanto produção de conhecimento, enquanto produção de presença, enquanto produção de linguagem. Agradecer aos colegas que estão aqui, né, minha cabeça está fervendo diante dessa pergunta, porque acho muito difícil a gente dissociar os espaços culturais e o universo da cultura do que a gente tem na cidadania de um modo geral, né? A gente é colonizado por conceitos e padrões civilizatórios que vão induzir a gente a olhar corpos de uma maneira muito diferenciada. Então, isso vai ser para a comunidade LGBTQIAPN+, isso vai ser para a corporeidade negra, isso vai ser para os povos originários, né? Enfim, eu entendo que dentro esse tema, né, essa palavra representatividade, ela traz uma... Vou puxar por isso. Acho que ela traz uma grande significância, né, enquanto movimento sociológico. A sociedade ela vai mudando na medida em que a gente vai presentificando essa diferença, né? Então, as siglas LGBTQIAPN+, como muitas pessoas talvez não conheçam, mas ela existe, ela afirma lugares, ela assenta existências, né? E quando a gente busca assentar uma existência, uma diferença, uma diversidade, a gente está falando em buscar uma sociedade que vai se alterar, que vai se modificar. Então, eu avalio que a palavra representatividade ela trouxe uma grande discussão para a gente, no cotidiano da gente, né? A gente passa a ter pensamentos sobre inclusividade, como incluir, a gente passa a pensar acessos a corpos que não tiveram acesso, a gente passa a pensar novas formações para essas pessoas, a gente passa a pensar que essas pessoas também têm direito à fala, direito a narrar, a gente passa a pensar tantas coisas, né? A gente passa a repensar políticas públicas, né, que sejam estar inseridas em editais de cultura, em editais de concursos públicos, tentando, sobretudo, diminuir esse abismo que existe entre corpos que estão no dia a dia condicionados a serem aceitos pelo que eles são e outros que foram negados a todas essas assistências, né? Então, por um lado, eu acho que a gente, de fato, teve muito avanço, né? A gente lê, a gente presentifica. Mas eu acho que é muito importante também, eu acho que olhar para essa palavra que está gasta também de representatividade, entendendo ela na complexidade dela e do que o sistema também, de alguma maneira, vai se apropriando, né, do que seja esse termo. Porque eu não posso falar sobre todos os indivíduos não binários. Eu posso falar da minha história, né? Uma pessoa preta, uma pessoa não binária, uma pessoa que, né, vem da periferia do Rio de Janeiro, Vigário Geral, e que teve vários trânsitos socioeconômicos ao longo da vida, né? Então, assim, muito diversos, e que sou classe média sofrida, né, que como autônomo e como trabalhador rala para poder me sustentar no campo da cultura, né? Então, eu acho que é importante pensar essa palavra, porque, de alguma maneira, a representatividade ela tende a ser massificada, e o coletivo ele tende a ser reduzido a um lugar de visão, né? E, às vezes, eu sinto também que avançamos muito, demos visibilidade, mas quais são os corpos também que estão conseguindo... Quais são os corpos diversos que estão conseguindo acessar os editais? Quais são os corpos diversos que estão conseguindo chegar no espaço cultural? Que estão passando pela curadoria, pelo crivo de uma curadoria? Porque o sistema, né, que vai reproduzir o racismo, que vai reproduzir a transfobia, que vai... ele vai reproduzir também na avaliação de um projeto, mesmo que pressuponha, entende, um espaço ali.
E pensar a representatividade, muitas vezes, está sendo também reduzir as nossas especificidades individuais. Somos diferentes, temos linguagens diferentes, temos estéticas e poéticas diferentes. Como é que, então, o mercado cultural está pensando isso? Né? Então, eu tenho a sensação de que a gente ainda marginaliza, a gente ainda condiciona, porque não há no imaginário coletivo, isso está em quem julga, isso está em quem propõe uma política pública, isso está em nós. Né? Uma dificuldade de entender a diversidade a partir de uma silhueta que também é singular. Pessoas trans não são pessoas trans iguais. Somos muito distintos. Né? Então, como isso também é ocupado dentro de um sistema cultural, isso também se expõe. Né? Então, eu não sei como é hoje uma corpore que é dissidente, que está dentro da comunidade LGBTQIAPN+, na periferia, o acesso que ela tem a um espaço cultural que eu estou tendo, dado onde eu hoje moro. Não é igual. Né? Então, acho que primeiro eu acho que eu sinto esse avanço, eu comemoro esse avanço, eu acho que a gente passa a ter mais linguagem para falar da gente, porque isso também é uma questão. Né? O racismo, a transfobia, vai gerando na gente uma ausência de linguagem. A gente não tem palavra para narrar a existência da gente. A gente não sabe se dizer no mundo. Né? Então, demora muito tempo, às vezes, da vida da gente para a gente conseguir dizer o que a gente é, para nós, sobretudo, não é nem para o outro. Porque a gente vive a partir de estigma, a gente vive a partir da redução da nossa subjetividade, da nossa afetividade. O que eu posso sentir? Quem sente comigo? Quem é empático com... Né? Então, assim, e dentro disso, eu acho que adentramos os espaços, a gente tem a proliferação de poéticas, estéticas, espetáculos, dos mais diversos, mas ainda assim, sobre a justificativa da representatividade, a gente vai ver que também nomes vão estar representando uma série de pessoas que não estão conseguindo acessar. Uhum. Isso a gente precisa também olhar. Né? Porque o que o sistema e o mercado cultural vai entendendo que é ser um corpo LGBTQIAPN+. Porque eu passo a também ter acesso na medida que eu correspondo a uma determinada ideia. Isso também é um sistema dominante. Né? Então, eu acho importante que a gente... Isso é um momento histórico que a gente está vivendo. Eu acho que esse tensionamento, essa fricção, ela está também sendo possível de existir porque existiram ancestrais dentro da comunidade LGBTQIAPN+, e do movimento negro no mundo, que foram galgando e abrindo esses espaços também porque morreram, porque foram mortos, e seguem sendo. E seguem sendo. Né? E eu acho que há um senso de democracia que a gente, às vezes, no campo da cultura vai gozando, e eu tô friccionando isso do ponto de vista sociológico. Eu me integro a essa comunidade. Eu também me responsabilizo, né, por essas sistêmicas em diversos lugares, porque fui educado nessa cultura. Né? Mas eu acho que há um senso de democracia que a gente vai achando que existe no campo da cultura, que dificulta um debate mais profundo e mais complexo também. Né? A gente reproduz a transfobia, a gente reproduz a todo instante o racismo, a gente guetifica, a gente estratifica. Né? A gente passa também a adotar a presença de corpos dissidentes, porque tem um edital que está ali fomentando culturalmente essa mudança, né? Apesar de também ter muitos filtros, mas também como isso está se dando? Qual é a escuta que nós estamos, de fato, desenvolvendo para esse outro que é diverso? Para essa poética que surge desse corpo? O quanto eu me aproximo dessa diferença? O quanto eu a tenho como valor? Né? Então, eu acho que a gente tem essa problemática nos espaços culturais também. Né? E, assim, curiosamente, também, por mais que exista uma abertura, também a própria sociedade ela reage da maneira como ela reage. E não necessariamente todo mundo reage de uma maneira positiva em relação às coisas, né? Também pode reagir de uma maneira retrógrada, né? Sim. E como é que você sente nesse sentido? Quais são os maiores desafios diante dessa recepção? Eu acho que o desafio parte da integração, da naturalização da diferença. A gente como fenômeno humano,
a gente vai entendendo o que é natural por ideias que estão preconcebidas, a gente vai entendendo o que é normal. Então, eu acho que o desafio é que a gente consiga primeiro existir no imaginário de qualquer outra pessoa a partir de um senso de somos apenas diferentes. Porque uma pessoa cisgênero, que se identifica biologicamente com o seu sexo de nascimento, ela é diferente da outra. Não só em termos de fenotípicos, fisiológicos. As pessoas têm corpos diferentes. As pessoas têm genitálias diferentes, as pessoas têm condições, né? Se desenvolvem histórias completamente diferentes. Então, esse senso mais profundo, ético, humanitário, a gente está falando tudo isso, a gente está falando também de direito humano. A gente está falando só sobre direito humano e sobre a violação de humanos terem direito de serem quem são. Então, eu acho que a primeira grande revolução é que a gente consiga friccionar esses códigos que a gente aprendeu. Eu acho que a primeira grande revolução é a gente não ter medo de estranhar o que é diferente da gente, sabendo que também somos diferentes. É olhar no espelho sabendo que é diferente. Você também é invariavelmente, irremediavelmente diferente. E isso não te dá a condição, eu acho que isso precisa te dar a condição de entender qual é o privilégio que você goza nessa sociedade que outros corpos não gozam, porque tem suas vidas atacadas. Então eu acho que a primeira revolução é o imaginário. É eu poder ter no meu imaginário, em mim, esse outro que é diferente. E tudo bem se a gente estranha a diferença. Eu acho que a grande problemática é o que a gente vai fazer do estranhamento. E a gente vive uma cultura que o estranhamento, ele dá margem para a violação desse outro corpo, para a não empregabilidade desse outro corpo, né? Para violências. O Brasil lidera a violência contra a comunidade LGBTQIAPN+, principalmente corpos trans, com crimes hediondos, né? Com requintes de crueldade assim, significativos. Né? Então, eu acho que a primeira revolução é essa. Né? É uma educação de que está tudo bem estranhar o diferente. Mas o que eu faço com o estranhamento? Né? Será que a gente também não se estranha? Será que você, que parece corresponder à normalidade e à naturalidade dentro dessa sociedade, você também não se estranha em algum momento do dia, em algum momento da vida, em algum momento do que você está passando? Será que a gente é tão parecido com o outro mesmo? Que a gente às vezes se apoia na semelhança e a gente se conforta dessa semelhança, desse senso de coletivo, mas esse senso de coletivo também muitas vezes, mas também tem silhuetas ali também, tem você com como você sente a partir da sua existência, a sua dor, né? Então, eu acho que é uma educação, é uma cultura, e eu cada vez mais acredito que a gente precisa ruir os códigos. Ruir mesmo, sabe? Qual é a importância se você é homem, mulher, se você é o que você quiser ser? Entende? Eu acho que a questão é rever os conceitos de civilização que a gente adotou. Porque talvez não seja o que a gente chama de civilizado. Né? Então, eu acho que começa um pouco por aí. Eu acho que é político, é afetivo. E você vê assim que esse movimento que a gente sente, eu vou dar até um exemplo bem óbvio. A gente está aí com uma novela Vale Tudo, que a Thaís Araújo faz a Raquel Acioli, que é o personagem que há 20 anos atrás quem fazia era a Regina Duarte. Você vê, e aí tem esse lugar de protagonismo, né? Ela, a filha dela também, a Maria de Fátima Negra, né? E que tem, em todos os campos, tem alcançado essa representatividade, assim. Você vê isso com uma maneira esperançosa, positiva ou duvidosa? Os dois. Eu acho que é um movimento também de entendimento das grandes mídias, de que cada vez mais o Brasil está vivendo um processo de se reconhecer na multirracialidade. E a multirracialidade é mercado consumidor. Nós queremos representatividade, nós queremos nos reconhecer, nos identificar. E eu acho que é essa complexidade do movimento histórico. Isso está impactando lá. Mas eu acho maravilhoso poder ligar uma novela e ver um bando de gente preta
com papéis com complexidade emocional, papéis que têm complexidade de fala, né? Porque antes era isso, né? Assim, a minha formação foi em 2000, né, na universidade. Eu não tinha textos, eu não tinha dramaturgia em que era representativa para um corpo preto e um corpo dissidente de gênero como eu. Então, era uma cobrança para poder ser um homem que, definitivamente, era quase uma violência para mim. Não que eu não pudesse brincar aquilo, mas era sobre como se entendia ser homem. Como se todos os homens devessem falar de uma maneira ou se portar de uma maneira. Então, ver uma comunidade negra retratada numa... Eu não sei, eu não assisto essa novela, mas se ela é retratada dentro da complexidade dela, dentro da possibilidade de ser complexa psicologicamente, de ter uma trama, de ter uma história, poxa, imagina, a minha avó tem uma grande história e foi empregada doméstica, com diversas histórias dolorosas, de ter sido violentada de diversas maneiras. Mas ela tem complexidade, era uma mulher inteligentíssima. Eu adoro, que bom que a gente pode então ligar a televisão e ver, nossa, que bom, não somos apenas um subalterno, não somos uma visão estigmatizada do que é o preto, não somos só sexualizados, não somos destituídos de ter inteligência e de pensar. Nossa, que bom que podemos amar e sermos armados. Que bom que podemos ter dinheiro. Que bom, eu acho que isso é importante, né? Para tudo, porque eu acho que muitos de nós, eu tenho 43 anos, eu não cresci com referências que eu pudesse mirar de alguma maneira a achar, a ter um reforço positivo de tipo assim, caramba, eu posso. Eu até hoje luto para que eu tenha um olhar generoso comigo, com o meu cabelo, com a minha boca, né, com como eu posso me vestir, com como eu posso ser, com como eu posso me brincar. Né? Então, eu acho de extrema importância, e sim, eu tenho uma visão positiva, mas tenho também um olhar sempre assim vigilante para não me distrair com essas estratégias do sistema, porque a gente não vê essa mudança para todo mundo. Né? A gente ainda tem uma disparidade social, econômica e racial absurda, e de gênero, né? Absurda. Obrigado, Jonathan. Eu que agradeço. Gente, obrigado. E eu acho que agora um meio de poder passar a bola, né, para o nosso amigo Lucas Sacramento, eu acho que um jeito também de passar essa bola é, primeiramente, agradecer ao pessoal do Pai Palantos de estar realizando essa roda de conversa. Né? Eu me lembro no festival, no Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, no Sesc Copacabana, que foi de 2001 a 2013 que aconteceu. E até, por exemplo, hoje é até esquecido, né, por muitos contadores de histórias. Mas eu me lembro do dia em que a Benita Preto, que era a curadora do evento, ela colocou a Rogéria junto com o Zé do Caixão. Nossa. Para contar histórias. Foi revolucionário mesmo naquela época, porque essa representatividade das pessoas trans, elas não entravam naquela arena do Sesc Copacabana. Elas não tinham o hábito. E olha que a Rogéria tinha aquele glamour todo. Ela dizia que era namoradinha do Brasil, né? Que era namoradinha de Copacabana. E foi realmente muito antológico, né? Esse momento, né? Inclusive, também a presença das pessoas negras dentro dos festivais de contadores de histórias também era bem duvidoso num certo sentido. Porque, por exemplo, meu grupo que foi dirigido por Ino Source, que é negra retinta de Gana, né, durante 7 anos, quer dizer, tinha realmente sim um lugar exótico dessa grande narradora de histórias, excelentíssima, né? Mas, fora essas figuras internacionais do Camarão, né, o Bonifácio Fogo, e por aí vai, né, o Hassani, né, toda a família Coiatê também, quer dizer, de como que os próprios contadores de histórias nacionais, a presença negra era muito pouca. Porque justamente, evidentemente, os espaços culturais, eles não... O sistema não ajudava de maneira nenhuma que determinados corpos pudessem chegar, pudessem se sentir à vontade, pudessem ocupar certos lugares. Né?
E como essas linguagens são vistas, recebidas, né? Exatamente, né? O meu grupo mesmo, que tem Rossana e Edson, que são peruanos, são imigrantes indígenas, que tem um sotacão espanhol, né? Contando histórias. Quantas vezes quando a gente ia dar um pulo numa escola, a diretora da escola, virou e falou assim, puxa, pode ser só os brasileiros, porque se eles começarem a falar, as crianças vão aprender português errado? A gente chegou a sofrer esse tipo de coisa, a sentir todo tipo de coisa, ou até mesmo quando ficava diante de uma pessoa, um cara um pouco afeminado, ou uma mulher um pouco masculinizada, não sei se as crianças vão... pode ser perigoso. Quanto dessa sutileza camaleônica, né, que as minorias e historicamente, né, viveram. Então, eu agradeço demais o pessoal do festival por estar promovendo esse tipo de roda de conversa para a gente poder seguir em frente, né, todas as pessoas. E agora eu passo a bola, então, para o Lucas Sacramento, tá? E também, no caso, para ele poder também explicar um pouco como ele vê, nos últimos anos, essa ocupação, né, das pessoas surdas, ou até mesmo, de uma maneira geral, se ele se sentir à vontade nesse sentido, das pessoas PCDs, né, e de estar ocupando lugares de protagonismo dentro dos espaços culturais. Boa noite para todos. Eu agradeço primeiramente o convite, também a todas as falas aqui hoje à noite, pelo todo o festival de história, uma organização maravilhosa, um auditório muito bonito. Então, esse é o meu sinal. Por que assim? Porque eu faço muita expressão, eu nunca paro de escolar a sobrancelha. Vou fazer minha audiodescrição, eu sou alto, eu uso barbas, meu cabelo está grisalho, eu estou de chapéu verde, a minha blusa é de botão, minha camisa, a maior parte é azul, também tem cores rosa e tem uma estampa com muitas formas geométricas. Estou de calça, caqui e também de tênis. Eu tenho agora uma pergunta para vocês. Quem sabe o que é Libras, vocês aqui do auditório? Alguém sabe Libras, aliás? Alguém sabe Libras? Vocês conhecem algum surdo? Alguém conhece surdos? Alguns conhecem. E a cultura dos surdos, realmente a questão da cultura surda, ela tem uma língua. Mas a cultura surda não é só a língua de sinais. Também existe todo um contexto dessa cultura. Por exemplo, existe a língua indígena, como, por exemplo, essa língua que é dos índios surdos. Língua Capó de Sinaques. É uma língua sênia de sinais. É muito antigo, existe esse grupo, é um grupo de surdos que se comunicam em língua de sinais indígena. Então, são parentes indígenas, então, os irmãos, toda essa comunidade. E são surdos e eles se comunicam com uma língua de sinal própria indígena. Então, existem outras comunidades rural, como, por exemplo, a língua sênia de sinais rural. Também é uma comunidade, a maioria dos surdos se comunicam de forma diferente, não usa a língua de sinais, é uma língua própria deles, então é a ocupação do espaço que muda, eles têm um dicionário e nós não podemos invadir, isso tem valor, esse é um valor histórico, esse é um valor importante da cultura do surdo, não é só a língua de sinais, é uma cultura que também tem a ver com um movimento cultural, histórico e de muita luta, que no passado, no período, eles não podiam nem se casar.
ele não podia dirigir, não podia votar, e várias coisas que eram proibidas. E o movimento surdo foi modificando isso com o passar do tempo. Hoje o surdo vota, pode casar-se, enfim, é uma cultura de surda, não é única também. Existem várias vertentes, existem também vertentes da África, LGBT, surdos cegos, então há uma diversidade dentro da comunidade surda. Por exemplo, antes, eu junto com a Renata, nós pensávamos o quê? O DF não tem uma atividade artística, está faltando, não tem uma representação. Então, nós começamos a organizar um projeto, que foi um festival espetacular. Qual que era o objetivo? O objetivo era que esse grupo, um festival com significado, e nós fomos atrás, nós vimos que precisava acordar, vamos despertar para um trabalho que mostre o surdo e suas várias vertentes, o surdo cadeirante, que usa cadeira de roda, o surdo que é surdo cego. Então, você vê que alguns foram vendo, alguns trabalhavam com a arte. Isso eu fiquei muito feliz, porque uma mulher surda, uma pele branca, de preto, e mostravam-se como se fossem, para fazer um filme, como se eles fossem pessoas negras. E aí houve uma manifestação para mudar isso. Em 1960, 1950, mais ou menos. Então, havia todo esse movimento. Então, desculpa se eu confundi a data, mas é isso mesmo. Então, em outro momento, um período de 1999, que foi o Creepy Face. O que significa? Pessoas deficientes, então pessoas que não tinham nenhuma deficiência, pegava aquele espaço e aí pegava aquele personagem, por exemplo, nas televisões, na Rede Globo, e se fingia de deficiente, se fingia de cego, para poder, por exemplo, o Marcos, agora eu não lembro o sobrenome, então ele se fazia de cego, ele era uma personagem assim. Então faltava pessoas deficientes mesmo para fazer esse papel, não havia uma representação. Então havia muitos famosos, por exemplo, Tommy Ramos, por exemplo, né? Então ele usava esse, e aí eles fez o papel de surdo. E aí fez um curso de língua de sinais, um professor ensinou para que ele aprendesse no INES, que é um instituto do Rio de Janeiro, e foi desenvolvendo com os sinais. Então, agora, ele viu por que ele não pode ver o aluno surdos, que tem atores surdos que podiam estar fazendo isso. Por que não? Porque vai ser difícil comunicar com ele, porque a verba já foi destinada para esse tipo de... Então, isso causa... Por que vai dar o financeiro para quem não tem não é uma pessoa com deficiência? Então, eu criei, nos meus estudos de doutorado, uma outra expressão, que é Deaf Face. O que significa? Deaf é surdo em inglês. E aí eu fiz uma divulgação, todo mundo conhece essa expressão deaf, surdo, é muito utilizada, mas muitas pessoas se utilizavam do personagem surdo, não sendo surdas. Então, por exemplo, no mundo, surdo cego, é um trabalho com surdo cego, Clipper, é muito famoso. E aí ele via muito aquilo, a pessoa aproveitava o personagem surdo cego. Eu conheci essa mulher, maravilhosa. Então, por que não chamaram a própria pessoa com deficiência, mas representaram o papel dela? Então, como que o meu papel vai ser reconhecido se ele não é visualizado? E aí eu comecei a entrar no teatro, no curso, e fui fazendo, então, eu escolhi criar essa disciplina de dramaturgia. A dramaturgia foi algo que eu comecei a ler, eu senti como uma provocação, e não era só a leitura, porque eu via, a teoria era muito básica, porque eu via a parte escrita de roteiro, o professor muitas vezes não me dava. Por exemplo, um diário que escrevia tudo aquilo. Então, aquilo não mostrava, era algo que eu fazia. Eu fazia os meus registros
para que eu pudesse ter essa compreensão. Então, dizer, professor, agora vamos fazer, você corrige para mim, por favor, para que eu possa ter um roteiro. Então, eu comecei a fazer esse trabalho e vi que era importante ter esse roteiro feito por mim, como uma pessoa surda. A minha história estava relacionada. Eu sou um ser humano e eu tenho dentro de mim como a característica de ser surdo. Então, diariamente, eu tenho muitos sofrimentos. Às vezes, eu não consigo, fico triste, eu fico feliz, eu choro, eu fico alegre. Então, todos os sentimentos estão em mim. Então, eu aproveito as oportunidades de encontrar os surdos, a cultura surda em todo o Brasil. E eu comecei a perceber que a maioria dos surdos muita dificuldade com português, para escrever. A maioria dos surdos não consegue. Então, eu fui vendo isso, essa história. Então, como ele usa mais a língua de sinais. Ele fica completamente seduzido quando começa a usar a língua de sinais. É isso. Então, ele não quer o texto, ele não quer porque é muito difícil, porque ele já tem uma aquisição linguística e isso faz com que ele possa fluir. Então, eu fiz essa proposta da disciplina. Como é a estrutura, um processo de criação do roteiro para uma pessoa surda. É a vida do surdo. O Lucas, como foi a minha história, que eu estudei, a minha família, eu sou o único surdo da minha família. Então, o que acontece com a história? Por exemplo, o que aconteceu? Eu vejo todas as explicações, todos os detalhes. Então, o tema que as pessoas começam a me ver e causou um impacto. Elas não sabia. E aí, depois, no fim, a última etapa, entender como contar a história da vida do surdo. Eu achei isso muito interessante. Eu não sou tão bom como contação de história, eu prefiro escrever os roteiros. Infelizmente, dia 24, a Renata não vai poder contar a história dela. Ela escreveu, então, ela tem uma história, mas infelizmente ela passou por essa intercorrência, uma cirurgia acontece, infelizmente. Então, eu vejo que toda essa cultura surda, por exemplo, eu escrevi o Grito da Gaivota. Gaivota, o que significa isso? É um grito de uma gaivota? Então, você vê, a gaivota sobrevoou na praia, e gritando toda aquela margem, surdo, porque ela era surda. Então, ela percebia aquele grito e via quantas barreiras que existiam na vida. Ela foi muito prejudicada por N fatores. Então, eu senti que como era realmente a empatia, pareceu muito com a minha vida. E aí não mudou nada. E agora? Agora, eu vejo um auditório, vejo algumas pessoas sabem Libras, é uma coisa importante para se comunicar. O surdo, não é. O importante é o quê? Você saber Libras. E o importante é conviver para que você veja como o sofrimento, veja o que deixa ele feliz, como dar um apoio, como de fato é a inclusão. Isso é mais importante. Então, resumidamente, essa é a história. Muito obrigada. Alô, isso, maravilha. Eu que também queria saber do Lucas como é que ele vê essa relação atual, né, agora nesse momento, dos editais de cultura com a questão PCD, né? Porque a gente já tem um certo histórico, um certo hábito de ver, por exemplo, no lugar da acessibilidade, como o caso, né, de vocês, assim, a questão do intérprete de Libras do lado, mas como é que também funciona esse protagonismo? Como que ele vê isso? Como que ele vê nessa questão das políticas públicas? É algo muito importante, muito importante. Os editais têm muitos defeitos, muitas falhas, infelizmente. Como você falou aqui,
Jonathan, no Brasil, tudo isso também, Camus falou sobre isso, toda essa realidade no Brasil, também a realidade da mulher, e também a realidade da favela, da periferia, tudo isso a gente observa. Imagina, PCD, é muita falta você ver o indígena, se ele além de ser indígena é cego, se ele além de negro ele também é surdo, isso vai acumulando, e aí ele vai tendo mais dificuldades de integrar e de ter as mesmas condições, ele se torna uma minoria da minoria, e isso acontece. Mas então, os editais eles são abertos, eles dão acessibilidade, tem audiodescrição, intérprete de Libras, as rampas, tudo isso tem uma estrutura de acessibilidade. Ok, tudo bem. Mas o que está faltando? Um trabalho efetivo para incentivar e dar oportunidade para o PCD. Isso ainda está fraco. Então, se você vê, por exemplo, o FAC, ele autorizou o festival, mas já pela terceira vez fomos reprovados. Porque o edital, quando você vai ver o português, a minha língua é o português como segunda língua, e eles não veem isso. Aí pedem para fazer revisão do português. E isso, o português é a minha segunda língua, e como que vai ficar isso, a minha avaliação? Vai ser visto o português como primeira língua? Isso não é inclusão. A inclusão artística, como que ela vai acontecer? Também você vê pessoas não surdas. Ok, ele sabe Libras, sabe muita Libras. E aí põe o surdo em segundo plano? Como que eu faço? A pessoa que não é surdo vai ter mais facilidade, vai ter mais vagas, mais chances, e aí onde que vai estar a minha vaga, para que eu tenha um incentivo e também o financiamento para isso? Antes era bem pior, agora está melhorando, mas ainda não está 100%. Não mesmo. Ainda tem muita coisa que precisa melhorar. Gente, a gente vai passar agora o microfone para as pessoas. Esse é o momento para vocês poderem, perguntar, tirar as dúvidas, a gente poder se comunicar. Ali, ó, tem uma... Pode dirigir uma pergunta a uma pessoa ou a todos, e a gente vê aqui quem responde, está de boa, tá bom? Boa noite a todos e todas. Eu sou professor da Secretaria de Educação, na área de filosofia. Hoje aqui estou representando o gabinete de um deputado, porque eu vim falar com a lei justamente da questão de Libras, certo? Que é o deputado Reginaldo Veras. Eu vim aqui porque a gente está acompanhando essa movimentação aí. O que nós temos hoje? A nível de Distrito Federal, na questão das Libras, você tem vários PLs, que não têm andado, não têm dado continuidade. A nível federal, Senado e Câmara, existe um PL, que é o PL, eu não estou enxergando, eu tenho que ir para a luz aqui, a minha visão é ruim. Existe o PL do Senado, que é o PL 6284 de 2019, que é do senador Romário, que foi aprovado no Senado, ele está aprovado no Senado. Esse PL, ele foi para a Câmara, ele chega na Câmara, ele é apensado, pelo relator Paulo Veras, que é o deputado, e ele a pensar e juntar os dois PLs. No que se juntou os dois PL, esse PL está na Câmara, ele passa por apenas duas comissões, que é a Comissão de Educação e a Comissão CCJ, de Constituição e Justiça. Passando por essas duas comissões, ele não tem necessidade de ir ao plenário. Ele é autoconsultivo, então ele não precisa ir ao plenário. Se esse PL não tiver muita mudança nele dentro na Câmara, ele volta para o Senado e daí vai para a sanção do presidente, certo? Então, assim, ele ainda não tem um relator, esse PL,
né, que modifica o TME na sua lei 9.394, ele vai para a sanção do presidente e a partir daí, né, ele vira lei. Então nós teríamos, esse PL fala da questão de Libras, nós teríamos Libras, né, no ensino fundamental, ou seja, nós teríamos Libras na educação, desde a educação infantil até o ensino médio, certo? Que a gente enxerga que seria um avanço para a sociedade, até na forma de comunicação, né? Porque hoje você tem essa forma de comunicação como mais uma alternativa para a sociedade e de inclusão, como foi bem dito aqui pelo companheiro, certo? Então, assim, o que a gente espera agora? Que seja indicado o relator, esse relator sendo indicado, o que a gente pode estar fazendo junto? É estar marcando com o relator para estar colocando as nossas posições. E aí a gente pode estar trabalhando junto isso, certo? E é aguardar que esse relator seja indicado na Comissão de Educação e que ela seja, que passe pela Comissão de Educação e pela CCJ. Passando pela CCJ, como eu disse, volta para o Senado e do Senado vai para a sanção do presidente. Se tiver alguma dúvida, a gente está aí para poder estar ajudando. Tá? É bom participar. Um abraço. O Lucas quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Só um minuto. Então, só complementando o que você apresentou, isso é muito bom, isso realmente é verdade. Realmente há um prejuízo na educação do Libras já há muitos anos mesmo, muito prejuízo. Isso aconteceu em 1800 no colégio em Milão. Em 1880. Lá em Milão. Aconteceu, então, um problema, então, que proibiram a língua de sinais. Durante muitos anos foi proibido. Então, era obrigado que o surdo aprendesse a falar. Então, houve um movimento do surdo, porque para reconhecer esse direito. Então, depois de 100 anos, isso foi para comunicação total. Passou bastante tempo. Não funcionou, porque era uma comunicação com muitas dificuldades. Em 1998 aconteceu, então, na América Latina, o bilinguismo. Foi no Sul, em Porto Alegre. Isso houve então, Latinoamérica, a educação do surdo inserindo a educação bilíngue, em 1999, mais ou menos, em Porto Alegre. Então, criou-se essa proposta, houve essa organização para que houvesse essa educação bilíngue. Isso funciona. Isso seria a proposta. Houve muitos movimentos para que isso acontecesse. Mas aí, de um tempo para cá, isso modificou. Então, eu fico pensando realmente que é necessário, não é oralizar para que o surdo aprenda a falar, mas que ele tenha acesso à língua portuguesa como segunda língua, que ele aprenda a escrever, certo? Então, nós temos 2 escolas bilíngues em Brasília, uma em Taguatinga e outra no Plano, é nova, na Asa Sul. Na Asa Sul. É uma nova escola. Então, eu fui até lá, são crianças pequenas, a partir dos 4 anos eu vejo que eles já sabem Libras, as crianças estão aprendendo. Então, por quê? Preciso ter essa escola e a família vai ter esse apoio. A família precisa também participar e orientar para ver essa questão da língua de sinais e incentivar. Isso é muito importante para que haja inclusão. Então, é um momento para que os professores também, técnicos e todos, possam se comunicar em Libras. É muito importante. Isso acontece na inclusão e a cultura surda não é segregação, não é segregação, é inclusão. Porque vai ter, então, são culturas diferentes, as pessoas que não são surdas, e são pontos de vista diferentes, mas funciona quando se une com esse propósito.
e não resumir simplesmente ao português e colocando a Libra. Então, isso é muito importante, muito importante. Maravilha. Alguma pergunta que queira ser direcionada para algum dos colegas aqui? Camudan? Oi. Vamos lá, foi. Bom, boa noite. Meu nome é Antônio Balbino, sou morador daqui de Braslândia. Pessoa preta, estou com óculos, o cabelo encaracolado, esvoaçante, LGBT, macumbeiro, autista, preto, periférico, enfim, tudo, somando todas as minorias, eu devo estar praticamente quase todas, e recentemente eu recebi meu diagnóstico de autismo em pessoa em alta idade, né? Enfim, não diagnosticado na infância. Dito isso, eu quero mostrar para vocês um pouco da visão que eu tenho de Braslândia, trazendo o debate do tema para uma coisa mais local. Minha visão é que Braslândia é racista, homofóbica, machista, enfim, todas essas questões de minorias também, enfim, de debate, é assim que eu enxergo Braslândia. Dentro do tema, né, de trazer a exclusão de pessoas, de exclusão de representações em locais de cultura. Braslândia não tem um local dito e tido como de cultura. Então é interessante esse debate de trazer para cá, né, para a gente conversar sobre isso. E não é necessariamente uma pergunta direcionada para os nossos amigos, mas é uma provocação, né? Como que a gente deixa dentro de um espaço como esse que eu citei, né, de Braslândia, dentro desse corpo, dessa pessoa, desse ser que eu me identifiquei. Como fazer para a gente não ser excluído de espaços como esses? Eu tenho a impressão, e de novo é a impressão sobre... Eu adoro Braslândia, quem me conhece, é o famoso, né? Quem me conhece sabe. Eu tenho um mapa mundi mostrando que o lugar mais importante do mundo é Braslândia, né? Eu tenho a impressão que a gente está num processo, claro que não é só daqui de Braslândia, mas também aqui em Braslândia, num processo de esquecimento dos nossos. Há um processo que eu acho muito cruel, esquecer os nossos espaços, sabe? Assim, não é um exemplo que eu gosto muito, é um exemplo de, na década de 80, 90, até 2000, a gente tinha uma piscina pública que era chamada de Sapolândia. A minha geração esfolou-se o joelho dando tibum na Sapolândia. Hoje há um processo de renomeação desse espaço para uma outra coisa que tira toda e qualquer referência desse espaço histórico, social, político, de crescimento da gente. O lugar mais perto, a coisa mais próxima que a gente tinha de uma casa de cultura, era aqui perto, uma casa chamada Mãos ao Barro. Sabe? A gente tem pouco registro histórico, inclusive, dentro da própria administração. Então, assim, e aí vem, diante disso, essa provocação para a mesa. Como fazer para a gente não ser excluído de processos históricos tão cruéis, né, dentro de corpos e locais como esse que eu citei aqui? Obrigado, boa noite. Alguém quer responder aqui? Quer? Jonathan? Ou... Uma questão difícil, né, da gente responder, mas eu tenho a sensação de que a gente precisa olhar para determinadas problemáticas, para determinados nervos sociais que a gente enfrenta como sendo coletivos. É difícil que populações que foram minorizadas, né, e que já estão em muita vulnerabilidade, consigam sozinhas enfrentar uma batalha a nível de cidadania. Estamos nos colocando de diversas maneiras, né? Acho que as estratégias são se apropriar da linguagem, tentar, enfim, as mesmas tentativas de existência que sempre vão sendo feitas desde muito antes de nós. Mas eu acho que é uma questão endereçada a todos nós enquanto cidadãos. Eu acho que na medida em que a questão que envolve um corpo negro, uma pessoa negra, só diz respeito à comunidade negra, a gente não vai conseguir avançar enquanto sociedade. Enquanto uma violência ou qualquer outra coisa endereçada a um corpo dissidente só for da comunidade LGBTQIAPN+,
entende? Eu acho que assim, é sobre um entrelaçamento social e coletivo. Então, a responsabilidade, ela é nossa. Ela é nossa, ela é generalizada. Né? Eu não sei, um ponto que me vem agora, acho que também teria que pensar muitas outras. Né? Porque a gente resiste o tempo inteiro, a gente resiste à rua. Né? A gente resiste muitas vezes às nossas famílias. Né? A gente resiste a nós mesmos. Dentro de uma cultura de ódio, que nós aprendemos a ter endereçados a nós mesmos. Então, eu não sinto que o vetor da resolução do que você traz, que é um abismo gigantesco, só está na gente. Né? Está também no acolhimento e no desenvolvimento de uma empatia social que diz respeito a quem também é muito diferente de mim. E por ser diferente, entender a minha situação, também compra a minha... Porque é isso, enquanto isso se torna uma demanda de toda a sociedade, a gente tem uma política pública. Mas se a gente não se interessa por quem é negro, se a gente não se interessa por quem é trans, se a gente não se interessa por quem é PCD, se a gente não se interessa, né? Porque nos foi educado a ser convenientes com o sofrimento desse outro diferente, porque eu aparentemente não sou, né? Então, eu acho que é sobre nós mesmos, gente. A gente como ser humano, como constituição de sociedade. Maravilha, gente. Antes de passar a palavra para o Arlen, para encerrar, que eu sei pelo horário de vocês, né? Eu me chamo Aldanei, eu sou moradora aqui de Braslândia. Né? Estou aqui junto com o grupo Paepalandos, nesse Festival Horizonte de Histórias, e a gente vê, no nosso grupo, a gente já tem 15 anos, e a gente trouxe muitos projetos para Braslândia. A gente vê nesse caso, como o Balbino falou, né? Braslândia, infelizmente, a gente não tem um espaço cultural, a gente não tem uma casa de cultura, a gente não tem um teatro, a gente não tem um cinema, e a gente, enquanto grupo, a gente tem, durante esses anos, tentado trazer o máximo que a gente pode, assim, de como esse festival, né? A gente, ano passado, circulou em todas as escolas rurais de Braslândia, então a gente vem fazendo esse trabalho. A gente tenta trazer de uma forma onde, é claro que a gente precisa ter uma coisa mais institucionalizada, mas a gente ter o festival em Braslândia já é uma forma assim da gente dizer, olha, somos periferia, estamos lá nesse lugar, né, de uma região administrativa distante, mas que a gente precisa sim ter mais espaços culturais aqui na cidade também. Né, o Camus falou bastante sobre a questão indígena, né? O Lucas veio dizendo como segunda língua a importância de ter Libras e a língua portuguesa como segunda língua, e a gente vê esse processo que não foi colocado, mas que é super importante hoje, da educação indígena. Né? E durante muito tempo, entre as comunidades indígenas, era assim, a enfermeira ou então uma professora que ficava um mês e ia embora, né? E hoje já tem um projeto bem interessante de educação indígena, de formação de professores indígenas, onde eles aprendem primeiro na língua materna e têm o português como segunda língua. Isso é uma coisa muito importante no processo educacional, de aprendizagem e valorização da cultura, né? Então, só colocando isso, porque eu acho que é uma coisa importante também da gente ter essa coisa que o português, a gente está aqui, mas ele não precisa ser a primeira língua em tudo. Nas comunidades indígenas é muito importante ter uma educação voltada para valorizar e respeitar a cultura, né? Para afirmar, para não ficar nessa invisibilidade que é colocada como se fosse assim, nem tem mais, não existe mais, aí todo mundo já usa tênis, calça, nem existe mais indígenas no Brasil. Né? Então, assim, essa invisibilidade colocada, ela tem que ser vista de uma outra forma, né? São mais de 200 idiomas, línguas indígenas diferentes, e não dá para a gente achar que toda a linguagem indígena vai ser, né, Tupã, Jaci. A gente aprende, dentro dos nossos livros didáticos, a gente aprende assim, um conto indígena bem curtinho, da Mani, que era a menininha que morreu e era loira e virou mandioca. Acabou. Né? E aí você vai ouvir, dentro de uma comunidade indígena, você vai ouvir um contador de histórias, ele conta uma história igual Sherazade, a história é enorme, ela começa uma noite inteira e ela vai terminar na outra noite, e às vezes na outra ainda. Né? Ela é uma coisa com muitos segmentos, com muita coisa, e não é essa coisa curtinha que é colocada pra gente. Então a gente precisa sim conhecer muito mais os nossos e valorizar, né, valorizar essa Pindorama, esse Brasil que já existia antes dos portugueses chegarem até aqui.
E essa também é a nossa história enquanto brasileiros, e é muito importante que a gente valorize, que a gente aprenda mais sobre isso, sobre esses povos, e tenha todo o respeito. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, né, enquanto equipe aqui do festival, e passar a palavra para o Arley encerrar. Então, antes de... Aplausos. Antes de encerrar aqui com o agradecimento dos meus parceiros aqui, né, de fala, eu acho que em relação a uma coisa que o Balbino falou e que a Aldanei também desenvolveu, quer dizer, a questão também não é só vamos abrir mais espaços, né? Quer dizer, a gente precisa de ter mais espaços ocupados por gente. Em que sentido? Tem várias cidades do Brasil agora, nesse momento, que têm teatros ou que têm centros culturais, eles estão vazios agora. O povo não está lá dentro. O povo, não existe programação. Não existe programação contínua que faz com que as pessoas estejam nesse lugar, não tem ocupação. Então, para mim, assim, ouvir essas falas, para mim é muito... Até porque eu soube, eu acho que é o primeiro evento aqui nesse espaço aberto dessa escola, é uma inauguração desse espaço aqui, evidentemente. Então, aqui a gente está participando da inauguração de um novo espaço na cidade, de um auditório, né? Lotado, com pessoas aqui conversando, com pessoas interagindo, com pessoas escutando. Eu acho que isso que é o mais bonito do que pode acontecer, é o que está acontecendo agora, e o que a gente quer que aconteça em todo o nosso país. Tá? E isso, claro, que se deve a esse movimento que foi puxado pelas meninas do Pai Palantos, né, que além de fazer a produção, além de fazer correr atrás, né, da viabilidade por meio do edital, convidar as pessoas, chamar as pessoas para assistir. Essa produção ela é muito simbólica, é um plantio mesmo. Cultura significa cultivo. Elas estão plantando, e nós somos um jardim aqui agora nesse momento. Tá? Queria agradecer demais a presença aqui do Camudan Wapichana, do Jonathan Andrade, obrigado, e do Lucas Sacramento, obrigado, Pai Palantos, e obrigado a vocês pela presença. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite, gente. Um Obrigado. beijo grande.